Alô, bom dia. Bom dia. Tá. Eu estava vendo, tem 3 alunos que me enviaram os trabalhos. O primeiro projeto foi o Gustavo Cunha, o Lucas Matsuoka e o Luigi Freitas. Para enviar os projetos no Moodle, tem uma área ali que dá para colocar as observações. Aí eu disse que dá para colocar o nome da equipe ali nas observações e eles não colocaram nada. E nem colocaram também no título dos arquivos, que dá para colocar os arquivos compactados ali e mandar em um arquivo zip, um arquivo RAR. E eles não mandaram nada. Então, não sei se eles fizeram sozinhos ou se eles fizeram em grupo ou em dupla. Bom, eu não sei. Bom, talvez eles tenham colocado no. Talvez eles tenham colocado dentro dos arquivos, em comentário, o nome da equipe. Bom, eu vou ver depois, quando eu estiver vendo os arquivos lá, eu vou dar uma olhada para ver se eles colocaram alguma coisa assim, mas por enquanto eu vou estar verificando, porque eu tenho que baixar os arquivos, aí ver os projetos, quer dizer, eu tenho que baixar os arquivos em um diretório para cada um deles. Então eu crio um diretório para cada equipe que me enviar. Aí desse diretório eu crio um projeto para cada equipe, ou para cada um deles que me enviou, eu crio um projeto também. Aí eu passo esses arquivos para cada diretório desses projetos que eu criei e executo outra vez o projeto da calculadora. Aí eu gero o arquivo de configuração para o dispositivo de lógica reconfigurável, para testar eles. Aí a hora que eu gerar esse arquivo de configuração é que eu vejo os arquivos daí do projeto. É o arquivo principal também, né? Porque são 6 arquivos. Daí eu tenho que ver no arquivo principal se está o nome da equipe daí. Se não tiver, eu vou ter que perguntar para cada um deles daí, para eles me enviarem por e-mail. Daí o Gustavo me perguntou já para ver se o arquivo está ok, né? Mas eu tenho que ver pela ordem de chegada. Quem me enviou primeiro, daí eu vejo primeiro se está ok o projeto, daí, mas daí eu tenho que fazer isso daí, né? Tem que pegar, criar o diretório, baixar os arquivos, criar o projeto, executar o projeto com os arquivos, ver se está tudo ok, ver se não tem erro, ver onde é que está o erro, daí mandar a resposta para o destinatário, né? Para quem enviou. E aí enviar a resposta para ele, né? De onde é que está o erro, né? Dos erros para ele, né? Ou seja, enviar o resultado obtido do projeto que ele enviou. E também verificar se ele enviou os membros da equipe. Está correto também, né? Aí eu não sei se sua equipe enviou ou não. Ou seja, se o membro responsável da sua equipe enviou, né?
Aí tem que verificar se ele mandou o seu nome também ou não. Na página também do Moodle, opa, esse daqui. Eu peguei e coloquei lá as... Aqui. Eu coloquei logo depois dos requisitos o link também para baixar o ISE Design Tools, que o pessoal estava com dúvida. Está aqui, ó. Porque o... Ixi, só que lá tá... Tem que ter colocado direto. Bom, beleza. Porque o pessoal estava meio com dúvida aqui para baixar. Eu coloquei o link direto lá atualizado para a página. E tinha alguns alunos que estavam com dúvidas para baixar. Então, é essa versão aqui do ISE Design Suite. Só que, é claro, nos requisitos ali, ele já fala ali para... nos requisitos ele fala para criar um usuário na página aqui da Xilinx para entrar aqui e fazer o download. Essas duas versões aqui, depois eu vou falar que eu não fiz o download dessa versão do 14.7 para o Windows 10, porque meu computador aqui ele não tem a máquina virtual. Quer dizer, ele já tem a máquina virtual para o usuário que eu fiz o download ali no meu notebook. Essa versão aqui. Mas quem quiser fazer dessa versão pode fazer. Eu não fiz porque no meu computador deu problema, porque ele tem a máquina virtual já instalada, já tinha para o Linux. Então ele deu problema de compatibilidade com a máquina virtual, que ele utiliza para outro sistema operacional. Então meu computador já tinha, por azar, essa máquina virtual aí para rodar o ISE Design Tools, que é o software que a gente utiliza. E que ele utiliza também para rodar o ISE Design Tools. Então, ele deu problema de compatibilidade com essa máquina virtual que ele utiliza para o ISE Design Tools. Então, eu tive que baixar essa versão aqui. Então, aqueles requisitos, aquele vídeo lá, ele fala para instalar, como instala essa versão aqui em 32 bits. Então, clicando nessa versão aqui, ó, que eu acho que é a melhor para instalar, ela roda bonitinha. Então, clicando aqui, ela está aqui. Ela é o multifile download. Então, multifile quer dizer que ele é multi-arquivo. São 4 arquivinhos aqui de 1.95 GB, que vai dar aproximadamente quase 8 GB aí. Aí você baixa todos eles em um diretório só e executa eles nesse diretório, tá? Não quer dizer que eles vão ser instalados nesse diretório. Você pode escolher outro diretório de instalação a partir do momento que você executar eles. Aí você executa o primeiro arquivo aqui, que é esse daqui, ó. A partir do primeiro arquivo, você executa. Aí ele vai pedir o diretório onde estão os outros arquivos. É por isso que você baixa eles em um diretório só. Tá aqui. Aí teve gente que teve dúvida na instalação disso. Então você baixa eles em um diretório só, porque a partir do primeiro arquivo aqui, que é esse daqui, ele vai pedir aonde estão baixados a localização dos outros arquivos. Aí você vai baixar os outros daí, tá? Que tá aqui, ó, esse primeiro aqui é gzip ou tar, está compactado. Aí você descompactando ele, vai ter um arquivo de setup do ISE. Aí você executa esse arquivo de setup,
Aí ele vai abrir um assistente, que você dá o next lá, tal, ele vai pedir a localização desses outros 3 arquivos aqui. São esses arquivos aqui, .zip, .xsz, xzs, uma coisa assim. Aí você executa eles. Daí você vai procedendo ali, dá um next, e daí ele vai instalando ali. Demora um tempinho para instalação, porque ele vai dar um arquivo grande no final, para instalação de mais de 6 GB. Aí ele vai instalando ali, pedindo para você instalar alguns drives ali. E no final ele acaba instalando o ISE Design Suite, e pronto. Você clicando aqui, clicando nesses arquivos aqui, né? Ele pede para você, tá aqui os teus dados, tá? Esse daqui ele já abriu porque eu já tenho cadastro aqui nas Xilinx. Então ele já pediu aqui os meus dados aqui que eu já tinha de cadastro dele. Esse daqui ele abre porque aqui ele está pedindo um cadastro que eu já tinha, os meus dados, porque isso daqui eu tô baixando um software que é de uma empresa do exterior, dos Estados Unidos, né? Então ele pede uma aprovação, ou precisa de uma aprovação do governo dos Estados Unidos, porque eu estou exportando um produto do exterior. Então é como se eles estivessem exportando um produto dos Estados Unidos aqui para o Brasil. E como se eu estivesse importando um produto lá dos Estados Unidos. Então eu estou, na realidade, fazendo o quê? Uma importação de lá daí, né? Estou fazendo uma importação de lá daí dos Estados Unidos e eles estão fazendo uma exportação de lá daí. Então, veja bem, né? Eu estou fazendo uma importação de lá e eles estão fazendo uma exportação. Então, eles têm que fazer isso daqui, tem que fazer o registro, tudo certinho. Então, isso daqui é como se fosse uma parte de um registro que eles têm que deixar registrado no site deles lá, tem que ficar registrado para o governo dos Estados Unidos, até por questão fiscal, né? Então, não pode burlar, fazer uma burla desse registro aí, por questões legais também, né? Até por questões de segurança nacional, porque isso daí pode envolver dados sigilosos, às vezes, de segurança de Estado, né? Muitas vezes. Então, eles têm que ter esse registro aí, o governo pode estar fiscalizando também, né? Então, eles têm que verificar isso também, né? Prestar contas, né? Então, eles têm que estar verificando isso daí. Como é americano também, não pode, não pode deixar de se verificar isso, não pode dar margem à pirataria também, né? Não é questão disso que eles deixam também. E nem também por ser gratuito, pode-se deixar disso também. Eu também, e nós, professores também, nós não podemos pegar esse software, baixar ele e deixar o link dele ou deixar ele hospedado no Moodle ou no servidor da UTFPR, sem daí o consentimento da empresa, da Xilinx. Por quê? Porque eles são os proprietários desse software. Então, eles têm os direitos de propriedade intelectual sobre esse software. Então, eu, por exemplo, não posso pegar, me apoderar do software. Por quê? Porque esse software aí, ele tem um código-fonte que a gente fala que é um código fechado. Então, esse código aí que a gente fala, ele tem um dono. Então, ele é um software, ele é um conjunto de bits que a gente fala, que mesmo sendo um conjunto de bits, ele é como a gente fala assim, um conjunto de bits seria como se fosse um livro que foi escrito ali. Mas mesmo se for um livro que foi escrito, que foi impresso, alguém chegou lá, escreveu, e outra pessoa chegou lá, pegou e copiou, tirou xerox ali, mesmo assim não dá o direito de outra pessoa chegar lá, pegar aquilo ali e ser dono daquilo, né? Pegar e copiar aquilo, tirar o xerox, pegar para ela, né?
Não, a pessoa tem que pegar e pagar por aquilo. Aquilo é propriedade intelectual. Quer dizer, alguém teve o trabalho de pegar aquilo lá, escrever aquilo, ficar horas e horas escrevendo aquilo e ter ideia daquilo ali, né? Então não dá o direito de uma outra pessoa chegar lá, tirar o xerox, ou pegar e escrever uma cópia daquilo lá, ou pegar e fazer uma cópia daquilo, digitalizar aquilo e pegar para ela, né? Não dá o direito daquilo. Por quê? Simplesmente porque teve uma outra pessoa que foi lá e teve o trabalho de, por exemplo, muitas vezes de ficar horas e horas debruçado sobre aquilo, né? Então, a pessoa não pode simplesmente chegar lá e passar, às vezes, minutos lá e pegar uma cópia daquilo, né? Então, a pessoa tem que prestar, às vezes, contas disso, né? Então, aqui se dá justamente por isso, por questões legais aí, né? E questões de propriedade intelectual sobre isso daí. E comercial sobre isso também, né? Então tá lá, o US Government Sport Approval, né? Na outra disciplina que eu ministrei também para o pessoal aí de controle e automação, também tem software lá que a gente utiliza para os CLPs, da disciplina de automação e controle discreto, para os softwares de CLPs, para os softwares lá de simulação também das plantas industriais, como o ITS, PLC, né? Eles também, o software de CLP da Siemens é uma empresa da Europa, também para os softwares dela, que é utilizado por CLPs da Siemens, a Siemens também tem filial nos Estados Unidos, os softwares dela que tinha que baixar para os CLPs dela, tinha que baixar do site dela ou dos sites dela também, tinha que se cadastrar lá, tinha que fornecer o e-mail, tinha que fornecer os meus dados também para ele, os dados da UTF-PR também, tinha que fornecer os dados, a finalidade para que era o específico, os softwares e os CLPs também, né? Para que eram os usos desses softwares e dos CLPs também, para que eram os usos dos equipamentos também, tem outros equipamentos lá como inversores de frequência, soft starters. Então a gente tinha que fornecer todos esses dados para eles lá, as especificações certinhas dos equipamentos, os números de séries. Então, para isso também, para que eles pudessem exportar esses softwares e os dados também que eram fornecidos com as especificações para cá, para o Brasil, para o TFPR também. Da União Europeia, às vezes, aqui para o Brasil, aqui para o TFPR daqui, né? Para que eles pudessem exportar para cá. Ou das vezes da filial deles, dos Estados Unidos, para cá também, né? Ou para os revendedores deles, para os representantes deles aqui do Brasil, para que eles pudessem repassar para a gente daqui. Muitas vezes era licença deles também, que eles mandam dos representantes deles ali dos Estados Unidos para cá, para passar para a gente aqui, né? Eu tenho, às vezes, que tirar foto ali de licença que tem aqui para mandar via e-mail lá para alguém dos Estados Unidos lá, para o cara me fornecer licença que ele me manda via e-mail de lá, daí dos Estados Unidos. Daí que eu tenho que conversar com eles, né? Aí esse daqui é um caso. Daí tem que ter essa burocracia daí, né? Justamente por causa disso daqui. E tem produto deles que é fornecido exclusivo, tem linha deles que é fornecido para a área aeroespacial e militar também. A área aeroespacial já é liberada, porque geralmente para fins de pesquisa, mas a linha militar não é. A linha militar não é. A linha militar geralmente ela é a linha militar é restrita, daí não é fornecida para a gente, nem para gente de universidade, a não ser que seja fornecida para a área militar, daí a área militar tem algum convênio com a universidade, mas daí é fornecida para a área militar, e aí a área militar é que libera daí para a universidade, mas daí é vinculada com a área militar daí.
Aí a área militar é parecida, é igual. Os produtos são iguais à área comercial também, área civil comercial, mas na área militar eles têm uma faixa de operação maior. Então você chega aqui e dá um download. Daí dando o download, ele inicia o download. Aí fica normal daí. Já vai iniciar o download ali, ó. E no meu já iniciou o download e normal daí. Vai iniciar o download do arquivo. Então ele vai e processa o download normal, né? Aí você volta aqui, ele faz o download normalmente. Depois que você efetuar o download dos arquivos e fizer a instalação, estiver processando a instalação, você vem aqui no License Solution Center, tá? Esse License Solution Center, você também pode encontrar depois aqui no License Help, ou se não no Solutions, aqui no Company, quer dizer, aqui no Support Community. Também está no Support Community. Ele também está na área do license, do suporte aqui também. Downloads e license. Tá? Downloads e license. Então você vem aqui, ó, no License Solution Center. Aí no Xilinx Product License Site, ou no site de license, ou no site de licenciamento de produto. Ó, License Solution Center. Aí outra vez você cai nessa ficha aqui, nos seus dados cadastrais. Se não cair nessa ficha aqui, é porque você não está cadastrado. Tá aqui, ó. É que eu já estou aqui porque tem os meus cookies nessa parte de login e register, tá? Se você não cair nessa parte aqui de login e register, ele vai te dar uma parte de login. Login. Aí você coloca o teu login e tua senha. Senão você faz o seu registro ali. Por teu registro, lembrando, você tem que ter um e-mail institucional ou comercial. Não pode ser um genérico. Um genérico quer dizer, não pode ser um do Google ou do Google ou do Hotmail, mas pode ser da universidade, pode ser um comercial aí da minha empresa, né? Pode ser do BOL, pode ser do UOL, não pode ser um que seja internacional, assim, né? Genericão, assim, tipo de Gmail. Aí, ó, nessa parte de Product License, ele cai aqui as licenças que você tem direito. Aqui, a duração de cada licença dessa, tá? A inscrição, quando ela acaba. Ó, 30 dias, um mês, não tem... a inscrição dela não acaba, tá? 2 meses, 30 dias. Daí, algumas delas você pode pegar, renovar. Ó, a duração dela, tá? Corrente. Aí, quantas máquinas, quantos computadores você pode instalar. A licença, o modo dela que você pode instalar. Quando ele fala nó aqui, quer dizer que é um computador, uma máquina, né?
Ó, quer dizer que você pode experimentar, né? Evolução. Quer dizer que é teste. Tá, essa daqui é teste, 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 teste. Essa daqui não. Essas daqui você pode utilizar indefinidamente, né? Quer dizer que essas de teste não têm renovação. Essas não. Vocês podem utilizar indefinidamente. Então, por exemplo, essa daqui, ó, de inteligência artificial, ó, essa daqui do ISE para sistema embarcado, essa daqui para o Vivado, Webpack, essa outra para o Microblaze, você pode utilizar, tá? Então, essa para o Vivado, Webpack. Essas que são para o nó, que é para uma máquina, tem outras também. Por exemplo, você pode utilizar para rede. As que você utiliza para rede, você pode pegar para a rede, aí, por exemplo, você instala numa rede, aí ela serve para mais de um computador na rede. Aí pode variar, por exemplo, para 5 computadores, para 8 computadores, para 10 computadores, para 20 computadores em uma rede. Mas em uma rede local, né? Aí tem para servidor também. Daí essas para servidor você instala em um servidor. Daí nesse servidor daí, você pode modificar o servidor para onde o servidor for, daí aí essas licenças vão servir daí. Mas vai ficar para o servidor. Aí aonde esse servidor for, os computadores que ficarem ligados nesse servidor é que vai servir daí essa licença. Então vai variar de acordo com o número de computadores e para onde esse servidor for. Então pode ser, por exemplo, para 4 computadores que estiverem ligados nesse servidor, para 5 computadores que ficarem ligados nesse servidor. Então pode servir igual para a rede, só que para onde ficar ligado esse servidor. Tem também a flutuante. Aí a flutuante seria para servidor também, ou para rede, só que seriam para os primeiros computadores que forem ligados a essa rede ou ao servidor. Então, por exemplo, seria numa rede em que os primeiros, ou um servidor, em que os primeiros 5 computadores forem ligados a um determinado software. Então, por exemplo, se eu tenho uma licença aqui para o Vivado, eu tenho 5 licenças para o Vivado ML. Aí essas 5 licenças são flutuantes. Então, os 5 primeiros computadores que forem ligados a essa rede, nessa licença flutuante, vão receber essa licença. Então, os 5 primeiros computadores que abrirem o Vivado vão ser ligados a essa licença, vão receber essa licença. Aí os outros, aí o sexto computador não vai receber daí. Então, é essa licença flutuante. Aí, por exemplo, eu tenho aqui, ó, as licenças que você tem vão aparecer aqui, ó. Para esse meu usuário aqui, que é o meu e-mail da UTF-PR, então esse meu usuário aqui é do e-mail, que é o e-mail da UTF-PR. Eu utilizei para colocar o meu notebook, que é o que eu utilizo ali na UTF-PR. Então, ó, ele está para o meu notebook, para a placa de rede. Então, ele está vinculado na minha placa de rede. Se eu pegar e modificar ou tirar a placa de rede do meu notebook e passar para outro computador, daí eu só vou poder utilizar o meu ISE que eu estou utilizando no meu notebook nesse meu outro computador que eu estou utilizando essa placa de rede. Está aqui, ó. Tanto que o endereço da minha placa de rede está aqui. O tipo de licença está o nó. Então, ele está vinculado à placa de rede do meu computador, do meu notebook. O tipo de sistema operacional que eu estou utilizando lá é o Windows de 32 bits. Por quê? Porque lá eu estou utilizando a máquina virtual para o Linux. Então, deu problema de compatibilidade com o ISE para o Windows 10. Então, eu tive que fazer o quê? Eu tive que baixar o ISE para o Windows 7. E tive que usar ele, tenho que usar ele lá em 32 bits. Porque senão o ISE de 64 bits ele dá um problema na biblioteca gráfica para o Windows 10. Então eu utilizo lá o ISE de 32 bits no modo do Windows 7. Então ele funciona lá em 32 bits daí.
no meu notebook. Então, ele funciona lá dessa forma ali e tá funcionando beleza ali. Então, ele está funcionando lá no meu notebook e ele fica lá com esse endereço ali. Daí eu só tenho essa licença lá, por quê? Porque eu só posso ter uma licença para cada e-mail, tá? Para cada usuário aqui eu só posso ter essa licença. Aí no meu computador desktop aqui, esse que eu estou usando aqui, eu tenho que ter outro usuário para outro ISE daí. Então, para outro ISE aqui, eu tenho outro usuário daí. Tá? Esse ISE aqui, se eu não me engano, é o ISE Webpack que eu estou usando aqui. Então, a licença que eu estou usando aqui é o ISE Webpack. Aqui, ó, o ISE Webpack, tá? Que eu estou usando aqui. Então, o que eu estou usando aqui nesse computador é o ISE Webpack, só que com outro usuário. Porque eu não posso ter outra licença da ISE Webpack, porque essa daqui eu estou utilizando em outro nó, que eles falam, né? Em outro nó. Então, outra placa de rede que eu tenho aqui, eu estou usando outra licença, então não posso ter. Então, essa licença aqui, ó, corrente aqui, eu já estou usando em outro computador. Então, eu não posso ter outra licença em outro computador daí rodando, tá? Se eu quiser um outro computador daí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar, arranjar um outro usuário, um outro e-mail, daí um outro e-mail daí que não seja genérico, né? Não seja Gmail, que eu tenho também, né? Daí eu não posso, ele não vai aceitar esse meu e-mail do Gmail. Aí eu vou ter que pegar um e-mail aí do IG, não sei se ele vai aceitar do IG. Acho que eu vou ter que pegar do Ball, né? Tentar pegar, criar do Ball, vamos ver se ele vai aceitar. Colocar aí e tentar criar outra licença para outro computador daí. Se eu arranjar, né, um outro computador daí para rodar o ISE. E aí tentar criar daí, né? Ou ver se eu consigo arranjar na UTF-PR um outro e-mail também, né? Lá na UTF-PR, nós temos uma licença full. Daí ela não é essas licenças gratuitas aqui. É uma licença de rede. É uma licença de rede daí para 8 máquinas. Nós temos lá. É uma licença full daí. Não é dessas licenças aqui, ISE Webpack. É uma licença full. Daí por que a gente não utiliza o Vivado? Porque o Vivado, ele ainda está em atualização, ele não está uma versão definitiva igual o ISE. O ISE, ele tem essa versão aqui para Windows 10 da máquina virtual, porque ele já é uma versão definitiva, quer dizer, eles não estão mais atualizando o Vivado. O Vivado é igual ao Vivado. O ISE eles não estão mais atualizando igual ao Vivado. O Vivado eles estão atualizando por quê? Porque ele ainda tem problema. Porque o Vivado ele é feito para versões de dispositivos de lógica reconfigurável que eles estão criando. Então, esses dispositivos de lógica reconfigurável, eles são mais novos que eles estão fazendo ainda. Então, esses dispositivos, eles estão em testes ainda, então eles estão passando por correções. Então, como eles estão passando por correções, eles criaram o Vivado para programar eles, para configurar eles. Então, quando eles fazem correções nesses dispositivos, eles mudam o Vivado também. Então, eles não estão uma versão definitiva do Vivado ainda. Agora, o ISE não. O ISE é para dispositivos de lógica reconfigurável que não tem mais correção. Então, o ISE é para dispositivos que já são definitivos, que já tem um projeto definitivo feito já. Então, que não precisa de mais correção. Então, o ISE, a gente já tem as licenças para ele lá na UTF-PR. Estão no servidor já da TI, na UTF-PR. E já tem essas licenças já há um tempo lá. Já instalada lá, tudo certinho lá, que a gente busca da rede lá e pronto.
E já colocamos lá. Então, a licença de vocês aí, para quem for instalar, tem que estar aqui, ó. Aí, à medida que você pega e clica aqui, ó, Generate Node Locked License, eles mandam por e-mail que você tem cadastrado aqui no teu usuário da Xilinx. Ele vai para o e-mail, daí vocês recebem no e-mail que vocês têm cadastrado aqui na Xilinx como um arquivo .lic, LIC, arquivo .lic. LC, vocês recebem lá, beleza. Aqui tem outra coisa também, que essas licenças dão direito para vocês a uns circuitos que a gente chama de core. São esses circuitos aqui que eles chamam de SOC, System on a Chip. System on a Chip ou core. System on a Chip são circuitos que eles fazem, como o Microblaze aqui, ó. O Microblaze é um microprocessador, um microcontrolador. Esse SOC aqui, o System on a Chip, são circuitos que eles têm no chip e que você também pode comprar com eles, com as Xilinx. Aí você pode ter esses chip aí também. Você pode ter esses circuitos, quer dizer. Você pode ter esses circuitinhos aí. Você pode obter esses circuitos aí, eles dão de graça ou vocês podem obter também com a... Você pode comprar também. Aqui do próprio ISE vocês podem comprar. Vocês podem obter com as Xilinx. Mostrar para vocês aqui, ó, no próprio ISE você pode pegar e abrir aqui. Você pode pegar no próprio ISE aqui, ó, tem um assistente que abre um negócio que é chamado Core. Core é por isso que em chip de computador você tem os microprocessadores lá que eles chamam de dual core, quad core, octa core. Core quer dizer que é microprocessador, ou circuito de microprocessador. Por isso que em chip de computador eles chamam de core, dual core, quad core, octa core. Quer dizer, o core quer dizer o seguinte, que quando eles começaram a fazer microprocessador, ao invés de integrar mais ou aumentar mais o número de componentes dentro de um circuito integrado, eles viram que aumentando o número de componentes do circuito integrado, eles aumentavam a dissipação de calor no circuito integrado. Aí eles começaram a ver que era melhor multiplicar o número de circuitos de processamento, quer dizer, aumentar o número de circuitos ao invés de aumentar o número de componentes dentro do circuito. Ou seja, ao invés de aumentar o tamanho do circuito, era melhor pegar e multiplicar o número de circuitos. Então, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a pegar e a multiplicar o número de circuitos ao invés de aumentar o tamanho do circuito. Então, eles começaram a fazer o quê? Ao invés de aumentar o tamanho do circuito, ao invés de fazer um circuitão, eu vou pegar e fazer um circuito do lado do outro. Então, eles começaram a fazer, ao invés de fazer um circuito maior, um circuito que fosse maior que o outro, eles começaram a pegar e fazer um circuito do lado do outro, daí fazer 2 circuitos ao lado do outro, fazer 4 circuitos ao lado do outro, fazer 8 circuitos ao lado do outro, e assim por diante. Hoje em dia está 16 circuitos, tudo um do lado do outro, uma matriz de circuitos.
Então, com isso, eles fazem cores de circuitos já prontos. E como a lógica reconfigurável lida com circuitos, eles fazem justamente isso, já dão um monte de circuito pronto. Então, aqui, ó, no ISE, eles têm circuitos prontos aqui. Isso daqui, eles dão circuitos prontos, eles chamam justamente isso, ó, de cores. Tá aqui, ó, Core Gen ou Architecture Wizard IP-Core. Ele fala IP-Core. IP-Core quer dizer Intellectual Property Core, que é propriedade intelectual, core de propriedade intelectual. Ou é core de propriedade intelectual deles, né? Porque, como eu estava falando, né, que software tem que importar, né, tem que exportar tal, porque o software alguém também pegou e teve tempo, gastou um tempo para fazer, né? Circuito aqui é a mesma coisa em lógica reconfigurável. Alguém teve que pegar o circuito e fazer, gastar um tempo para fazer o design do circuito, que é o design do circuito. Aqui, por exemplo, o microprocessador que vocês vão fazer está aqui, ó, Embedded Processing. Aí está aqui embaixo, ó, Processor, Microblaze MCS. Esse é o processador que vocês vão fazer, ó, Microblaze MCS. É Microblaze Microcontroller System. Tá? É Microblaze porque a Xilinx é que criou a Microblaze Microcontroller System, porque a Xilinx criou e está aqui, ó, IP, Xilinx.com Intellectual Property, propriedade intelectual da Xilinx, versão 1.4. Então aqui ele já cria um microcontrolador, o sistema do microcontrolador direto, tá? Para criar esse sistema, olha só o que tem aqui, ó. Esse AXI quer dizer que é Advanced Xilinx Interface Peripheral. É uma interface da Xilinx avançada de periféricos e tem também uma interface avançada da infraestrutura de interconexão. O que quer dizer isso daqui? Isso daqui quer dizer que você tem um barramento, ou você tem que ter toda uma infraestrutura ou uma interconexão para ligar os circuitos eletrônicos de um processador. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não tem somente os circuitos que vão fazer o processamento do microprocessador. Você tem que também ter os circuitos que vão fazer a interligação entre esses circuitos que fazem o processamento, mas os circuitos que fazem o controle dessa interligação também, o controle desse tráfego de dados, que são esses circuitos aqui, ó. Esse circuito aqui do barramento, do modelo funcional, da memória, da movimentação de dados, do acesso direto à memória, de interconexão, da memória de vídeo, se tiver, do controlador, da memória de FIFO, da pilha, do string de controle e assim por diante. Você também tem o que, ó? A memória da ULA também, unidade lógica aritmética. Dependendo da unidade lógica aritmética também dos acumuladores, dos registradores, dos elementos básicos, da pilha, DSP, se você tiver também, dependendo do DSP, contadores, elementos de memória, memória direta, do circuito de registradores, do circuito de endereçamento, do circuito para registro de instruções, do circuito da memória direta e assim por diante. Então, quer dizer, é um circuito mais complexo de um microprocessador.
Se você tiver os periféricos também, algum periférico desses aqui, ó, como por exemplo, rede, correção de erros, interface serial, telecomunicação, alguma coisa de depuração, verificação, temporização de timer, pelo menos um timer, né? Uma DSP, um circuito multiplicador, pelo menos, pior ainda, tá? DMA também pode ser que tenha. Interrupção também. Essas luzes que estão apagadas são um exemplo de cores aqui, os circuitos que você não pode baixar de graça. Esses são circuitos aqui que você pode baixar com a licença que está disponível, gratuitamente. Mas mesmo assim, esses circuitos gratuitos, a gente não tem acesso ao código deles, em lógica reconfigurável. Ao código aberto, né? O código deles não é aberto, não é disponível também. Ok. Show. Alguma dúvida? Nenhuma, professor. Ah, beleza, então. Muito obrigado, então. Tenha um bom dia. O senhor também. Um bom final de semana. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.